Ele construiu a cela primeiro, depois escolheu as vítimas. Era o professor bíblico delas, o conselheiro financeiro, o amigo da igreja. E durante 1 ano e meio, planejou cada centímetro do lugar onde as prenderia. Bem-vindos ao canal Serial Crimes. Aqui a gente conta histórias reais do jeito que elas merecem ser contadas, como documentário, do início ao fim. E o caso de hoje aconteceu nos Estados Unidos em 2017. Um casal de aposentados foi sequestrado dentro da própria casa de madrugada, jogado no porta-malas de um carro e mantido acorrentado numa cela subterrânea de concreto, construída especificamente para eles, meses antes. E o homem que fez isso era o aluno favorito da escola bíblica deles. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque esse é o tipo de história que parece roteiro de série, mas é real. Bora começar. Erie é uma cidade minúscula no interior de Illinois, nos Estados Unidos. Pouco mais de 1.500 habitantes. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece pelo nome, onde as portas das casas ficam destrancadas. Larry e Connie Van Alstyne eram exatamente o que você imagina quando pensa em o casal perfeito. Casados há décadas, haviam criado 2 filhos e agora curtiam os netos como avós dedicados. Larry havia sido dono de uma empresa de controle de pragas, Connie de uma empresa de pisos. Trabalhadores economizaram bem, se aposentaram com conforto. Eram membros fiéis de Erie Christian Church e durante anos deram aulas na escola dominical. Um de seus alunos foi um garoto local que eles viram crescer. Um menino esperto, educado, que parecia ter um mundo pela frente. Esse menino se chamava Chad Shipper. Chad cresceu em Erie, foi o aluno com a melhor média de toda a escola. Depois, estudou finanças e em julho de 2013 abriu sua própria empresa, Shipper Financial Service. Parecia que a vida estava seguindo o roteiro perfeito. Mas em setembro do mesmo ano, apenas 2 meses depois de abrir o negócio, Chad perdeu sua licença de assessor financeiro e corretor de investimentos. O negócio estava afundando antes mesmo de começar. E, em vez de assumir, ele começou a esconder. E do lado de fora, Chad Shipper era um marido cristão exemplar. Casado com Donielle, uma mulher criada em uma família profundamente religiosa que havia sonhado com um casamento sólido e uma família numerosa. Eles se conheceram no grupo de estudos bíblicos na faculdade da irmã de Donielle. Chad era aquele homem charmoso, calmo, engraçado, e ela se apaixonou. E ao longo dos 17 anos seguintes, eles tiveram 6 filhos. Viviam numa casa grande em Erie. Chad trabalhava de casa no escritório no primeiro andar, onde passava boa parte das noites. Donielle cuidava das crianças, da casa, da rotina, enquanto o marido trabalhava com clientes no meio da madrugada. Ela nunca teve acesso ao escritório dele sozinha, porque por dentro o negócio de Chad era uma farsa. Ele estava desviando dinheiro dos próprios clientes. Havia contraído dívidas absurdas no cartão de crédito. Tinha aberto cartões no nome dos próprios pais, sem autorização, e tomado empréstimos usando a casa deles, quitada como garantia. Roubou do avô de Donielle, roubou de membros da igreja, roubou de praticamente todos que confiavam nele. E quando os clientes começaram a pedir extratos e questionar onde estava o dinheiro deles, Chad percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava de $350 mil, rápido. Foi então que ele começou a olhar Larry e Connie Van Alstyne de um jeito diferente. Em 2015, o casal havia procurado um assessor financeiro e conheciam um da própria igreja, Chad Shipper. Tiveram algumas reuniões, mas ao final decidiram não fechar com ele. Acharam que ele era inexperiente demais para o mercado financeiro. Chad não recebeu bem a recusa e, a partir dali, começou a planejar. O Chad, ele tinha propriedades além da casa onde ele morava com a família. Ele comprava imóveis para reformar e alugar, sempre usando isso como desculpa para suas ausências. Um desses imóveis ficava em Geneseo, cerca de 30 quilômetros de Erie. Uma casa vazia, discreta, perfeita.
Cerca de 1 ano e meio antes do sequestro, o Chad contratou subempreiteiros para fazer reformas nessa casa. Entre as obras, a construção de um quarto secreto de concreto no porão. Um dos subempreiteiros descreveu depois para a imprensa local que era uma sala de 3,5 metros por 3,5 metros, paredes de blocos de concreto e também tinha um teto de concreto reforçado com vigas de aço, isolamento acústico, uma escotilha de aço soldada como única entrada, sem janelas, sem escadas, sem saída alternativa. Dentro tinha um vaso sanitário, um chuveiro, uma banheira e um ralo. Chad disse aos construtores que era um abrigo de emergência, um safe room para desastres. Os construtores não questionaram, afinal era uma região do meio-oeste americano que tinha tornados, tempestades severas, então aquilo ali não era incomum. Mas o Chad instalou também câmeras de vigilância nos 4 cantos do quarto, um microfone no teto, um sistema de intercomunicação e o monitor principal ficava num quarto do andar de cima, onde ele poderia assistir a tudo. Ele havia construído uma prisão e já sabia quem iria colocar lá dentro. Compras foram encontradas mais tarde, notas e recibos de materiais de construção, de algemas, dispositivos de comunicação, equipamentos de monitoramento. Tudo aquilo estava planejado, tudo documentado, ironicamente, pelo próprio sequestrador. E antes de entrar naquela casa, Chad precisava de uma ferramenta. Dias antes, Chad enviou uma mensagem para Grace, que era sua filha mais velha de 17 anos, pedindo um favor. Ele pediu para que ela enrolasse o cabo de uma marreta com fita isolante preta. A instrução era muito específica. Cobrir todo o amarelo devagar, camada por camada, de forma lisa. Grace disse que os braços doíam de tanto ela enrolar. O pai prometeu uma surpresa especial. Grace não sabia que estava preparando uma ferramenta que seu pai usaria para arrombar a janela da casa de Larry e Connie, seus ex-professores de escola dominical. A fita preta cobriria as marcas de fábrica e eliminava impressões digitais. Grace carregou esse peso por anos. A imagem de ter ajudado, sem saber, com as próprias mãos, com os braços doendo, a preparar o crime contra pessoas que conhecia desde criança. E na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2017, Larry e Connie Van dormiam em sua casa no campo, em Erie. Chad Shipper entrou pela janela do porão, que ele quebrou com uma marreta que havia mandado a própria filha embrulhar com fita isolante. E ali esperou horas dentro da casa escura enquanto o casal dormia. Só se moveu quando o dia começou a clarear. Larry foi acordado por um homem totalmente vestido de preto, máscara, luvas, óculos escuros, calça militar, botas e uma voz distorcida por um modulador de voz, para que não fosse reconhecido. Ele atirou o taser em Larry e depois apontou uma arma para o casal, algemou os dois, colocou fita adesiva nos olhos e na boca deles. Larry disse depois que sua primeira reação foi orar e que o invasor perguntou pelo modulador de voz: "Onde está o seu Deus agora?" E Larry respondeu: "Ele está aqui, está conosco agora. Você não precisa fazer isso." O homem disse para ele se calar. Os dois foram levados para o porta-malas do carro, um Chevrolet Caprice dos anos 90, e transportados até Geneseo. Quando chegaram, foram conduzidos pela escotilha de aço até a cela de concreto que havia sido construída especialmente para eles. Foram acorrentados à parede, algemados, com os olhos cobertos, num quarto sem janelas, sem saída, vigiados por câmeras. Chad informou que era membro de uma organização secreta que percorria o meio oeste sequestrando pessoas ricas, que havia feito coisas terríveis nas forças especiais, que uma vez pago o resgate, teria que matá-los de qualquer forma, mas, se cooperassem, não machucaria a família. Era mentira, mas funcional, porque eles cooperaram. E o quarto onde o casal ficava era obsessivamente organizado. Comida empilhada com precisão milimétrica, colchão arrumado como decoração. Chad havia preparado aquele espaço com cuidado obsessivo, o que tornava tudo ainda mais sinistro. Chad nunca se aproximava de Larry diretamente. Todos os comandos físicos iam para Connie, e era ela quem desamarrava o Larry.
Era ela que obedecia o sequestrador. O Chad ameaçou matar os filhos e os netos dos dois se eles desobedecessem. Esse era o mecanismo de controle central que acontecia ali. Larry disse depois que pensou em tentar golpear o Chad, mas o sequestrador nunca chegava perto o suficiente. Em todo o cativeiro houve apenas alguns momentos, mas só que o Larry acabou hesitando. E aquela hesitação consumiu por muito tempo depois. Na primeira noite, o Chad permitiu que eles deitassem no colchão, que era uma concessão calculada para manter os reféns funcionais para o dia seguinte. E no dia seguinte, no dia 8 de fevereiro pela manhã, a voz que fazia os comandos voltou falando para que eles colocassem as algemas de volta. Então o Chad tirou a Connie da cela. Ela havia desmaiado de exaustão e precisava estar apresentável para que o que vinha a seguir. Porque ele pensou num plano. Ele a levou até o First Trust Saving Bank, que era o banco em Albany, a 50 quilômetros de distância, e a instrução era clara. Ela entraria no banco, solicitaria um cheque administrativo de $350 mil para uma empresa chamada Story Age, e não faria nada suspeito. Caso contrário, o Larry morreria. Então a Connie entrou no banco, e ela ainda estava de pijama, com o casaco por cima e a bolsa, e a atendente, que se chamava Pat, a recebeu normalmente. E foi então que Connie sentiu, segundo ela própria descreveu depois, alguém dando um empurrão, como se Deus estivesse dizendo: essa é sua última chance. Ela pediu uma caneta e tinha um boletim de missa na bolsa, porque o Chad, ele havia tirado tudo da bolsa dela, não tinha celular, não tinha carteira, mas ele esqueceu do boletim da missa. Então a Connie escreveu no verso: estamos sendo mantidos sob mira de arma. Por favor, ligue para a polícia, não reaja, não nos siga. E deslizou o papel pela bancada para Pat. A atendente leu, não piscou, guardou o papel com os outros documentos, saiu da sala discretamente e ativou o alarme silencioso. A polícia chegou em minutos, mas Chad havia partido com a Connie. As câmeras do banco confirmaram a descrição de Connie. O cheque era para Story Edge, que, com uma rápida busca nos registros comerciais, levou diretamente ao nome de Chad Shipper. Ele havia se tornado o principal suspeito. As câmeras externas capturaram parte da placa do carro. Uma perseguição policial que envolveu múltiplos condados começou. O carro foi localizado na Rota 84. A placa era roubada. A perseguição terminou com Chad colidindo com outro veículo e capotando na sarjeta. Dentro do carro, máscara preta, fita adesiva, plástico, arma, Chad Shipper foi preso. Tinha costelas quebradas e um cotovelo deslocado, mas ainda estava vivo e tinha ficha limpa. Além de algumas multas de trânsito, nunca havia sido preso. Larry e Connie foram encontrados às 5 horas da manhã do dia 9 de fevereiro, 48 horas após o sequestro. Investigadores que vasculhavam a propriedade em Geneseo notaram algo estranho nos pisos. Um monitor mostrando imagens de câmera de segurança de um quarto de concreto. Um casal idoso acorrentado à parede, vendados, já pendurados pelos próprios pulsos porque não conseguiam mais ficar em pé. E quando os agentes abriram a escotilha e gritaram: é o FBI, estamos aqui para salvá-los, Larry e Connie choraram, abraçaram os policiais e depois eles foram levados ao hospital com hipotermia e hematomas e sinais de privação de sono e alimento. Mas estavam vivos. Chad Shipper pleiteou inocência em fevereiro de 2017, mas foi preso. Depois da cadeia, passou meses escrevendo cartas, se passando por uma mulher sulista chamada Eloisa May, tentando manipular tanto a esposa Doniele quanto as próprias vítimas, dizendo que elas deveriam perdoá-lo. Foi encontrado na cela com um celular contrabandeado e um plano de fuga detalhado. Em novembro de 2018, foi acusado de sequestro agravado, ocultação de identidade e invasão a domicílio com arma perigosa. Em 3 de abril de 2019, o juiz do condado de Whitside o descreveu como um lobo em pele de cordeiro e o condenou a 60 anos de prisão. Por lei de Illinois, por ter cometido um crime violento contra pessoas com mais de 60 anos, ele deve cumprir pelo menos 85% da pena, ou seja, 51 anos.
Isso significa que só será elegível para liberação aos 93 anos de idade. Atualmente, Chad cumpre pena no Menard Correctional Center em Illinois. Donielle se divorciou, voltou a se casar com um amor de colégio chamado Billy. Sua filha Grace disse que a mãe ri atualmente, mais do que jamais ela riu. Os pais de Chad o processaram por $400 mil que ele havia roubado deles. Larry e Connie Van Holst seguem ele. Saíram da igreja que frequentavam com Chad. Connie tem dificuldades em aglomerações. Atualmente eles não se sentem seguros em casa da mesma forma que antes. E todo ano, na data do sequestro, realizam uma reunião de gratidão com sobreviventes e socorristas. O promotor disse algo na sentença que resume tudo. Os Van Holst receberam uma sentença perpétua. Não pediram por ela, não fizeram nada para merecê-la, mas a têm. Deixa eu te falar 3 coisas antes de você sair do vídeo. Primeiro, Chad Shipper construiu aquela cela há 1 ano e meio antes do crime. Ele contratou empreiteiros, comprou câmeras, instalou intercomunicador. Essa é a definição de premeditação máxima. Ou seja, se ele ia matar Larry e Connie, será que em algum ponto ele ainda achava que ele sairia impune? Segunda coisa, a sua filha Grace, que embrulhou a marreta com fita isolante por pedido do pai, teve que carregar por anos a imagem de ter ajudado sem saber no sequestro das pessoas que seu pai conhecia desde criança. Isso é um dano que nenhuma condenação conserta. E a terceira coisa, a Connie salvou os dois com um boletim de missa, numa fração de segundos, sem que o sequestrador percebesse. E se não fosse essa decisão, a Larry e Connie provavelmente não teriam voltado. Essa história já virou filme no Lifetime, um documentário na Discovery e episódio da série do ABC. Mas o que nenhuma tela consegue mostrar é o seguinte: hoje, mais de 8 anos depois, Larry dorme com a luz acesa. E a Connie ainda hesita antes de entrar em locais cheios de gente. Alguns crimes duram 3 dias. O trauma dura a vida toda. Obrigada por ficar até o final e até o próximo caso.